A gente vai falar agora sobre um assunto que é da área, não é, de meio ambiente, como todas as sextas-feiras aqui no nosso jornal, e é uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, publicada em 20 de junho, que mudou a forma de gratificação de funcionários envolvidos com os processos de licenciamento ambiental. O que é isso exatamente? Agora, essa gratificação, que responde por 40% do salário, está atrelada a um número de licenças ambientais emitidas. Vamos entender que repercussão isso pode ter no dia a dia dessa área, não é, de licenciamento ambiental, que é fundamental para a autorização de obras e de projetos de grande porte e que precisam determinar o real impacto disso para a comunidade e para o meio ambiente. Está mais uma vez aqui conosco, sempre às sextas-feiras, professor Pedro Luiz Cortes, que é associado do Departamento de Informação e Cultura da EC, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. E vai nos explicar agora, professor, o que é essa portaria, qual o objetivo, o que é que se pretendia exatamente com essa medida? Então, até recentemente, a bonificação oferecida pelo Ministério do Meio Ambiente era baseada na quantidade de processos de licenciamento ambiental analisados. E essa bonificação era independente do resultado final, se a licença era ou não concedida. E essa era uma forma, né, essa forma de bonificação, ela buscava acelerar a análise dos processos como um todo. E agora, né, com essa portaria que foi publicada agora no dia 20, o Ministério do Meio Ambiente, ele especifica que essa bonificação seja calculada com base nas licenças emitidas e não na quantidade de processos analisados. E há outros critérios também que são utilizados para o cálculo dessa bonificação. Então, há o receio de que isso gere uma pressão pela liberação de um número maior de licenças ambientais, o que pode levar a um abrandamento, a uma redução, né, dos critérios. O Ministério do Meio Ambiente, ele argumenta que os índices mínimos especificados nessa portaria, né, o número mínimo de licenças que devem ser emitidas para que a bonificação possa ser atingida no seu patamar máximo, elas estão, esse nível está abaixo da quantidade de autorizações fornecidas nos últimos 12 meses. Mas, de qualquer forma, particularmente, eu vejo essa portaria como uma forma equivocada de acelerar, uma tentativa de acelerar o licenciamento ambiental sem que as causas principais elas sejam consideradas, tá? Então, uma das dificuldades em agilizar o licenciamento ambiental é o número insuficiente de técnicos envolvidos na análise de projetos. Então, há uma necessidade de ampliar as equipes que realizam esse tipo de análise. E como as equipes são reduzidas, há geralmente uma sobrecarga e o acúmulo de processos. Essas equipes muitas vezes têm que atender também o Ministério Público, né, porque ele pede esclarecimentos sobre determinadas decisões. Então, por vezes a equipe deixa de analisar alguns projetos para atender as demandas do Ministério Público, o que é natural, né, porque o Ministério Público, na verdade, ele colabora dessa maneira para que a qualidade das decisões atinja um patamar mais elevado. E essa parte é super importante, né? Sem dúvida. E também há o temor por parte dos técnicos que eles sejam responsabilizados judicialmente caso cometam algum equívoco no licenciamento e que possa gerar algum dano ambiental. Então, muitos técnicos têm essa insegurança jurídica, né, temem essa insegurança jurídica, e isso faz com que as análises acabem sendo mais demoradas e o licenciamento acaba sendo postergado também. Mas tem também, professor Pedro, essa coisa do projeto não estar exatamente bem estruturado, bem preparado. Chega também na mão desses técnicos. Sem dúvida. Coisas mal feitas? Sem dúvida. Sejamos claros aqui. Não, há muito projeto que não tem condição de sequer ser submetido, mas muitas vezes são submetidos. E os técnicos têm que se debruçar sobre esses projetos para analisar e indicar o que vem sendo, né, o que precisaria ser feito, né, nas diversas fases. Você tem licença de instalação, né, que autoriza a instalação ou construção do empreendimento. Ela é precedida pela licença prévia, que analisa a viabilidade ambiental de um projeto, e a licença final de operação, que autoriza o funcionamento da atividade. Então, são licenças que analisam o projeto
antes dele ser, que analisa a sua viabilidade inicial, autoriza o seu desenvolvimento, e depois há uma terceira licença que autoriza a operação. Quer dizer, quando já começa a funcionar para valer, né? Exatamente. Então, se nessas diversas fases o projeto submetido ele tem incorreções, tem erros, falhas, isso obviamente consome o tempo do técnico e acaba não autorizando, né, não concedendo essa licença. Então, quando vem essa portaria que atrela a remuneração com base nas licenças concedidas, mesmo que a intenção do Ministério não fosse de aumentar o número de licenças, né, isso pode acabar acontecendo, porque muitas vezes o técnico é obrigado a se debruçar sobre um projeto mal executado, ele tem que analisar esse projeto e dar um parecer sobre o que precisa ser feito, né? Ou seja, trocar quantidade, né, qualidade por quantidade, nesse caso aí não vai ajudar, é isso. E o licenciamento, ele é um procedimento administrativo extremamente importante, porque ele reduz ou evita a degradação ambiental e os riscos à população, né? Por isso a gente está atento a esse tipo de mudança proposta pelo Ministério do Meio Ambiente. Mais uma dúvida, professor, então já está valendo essa regra? Já está valendo. O Ministério ele disse que pode fazer uma revisão, ela é válida por 1 ano, né? Essas metas são negociadas, aí são colocadas por 1 ano, e ele disse que pode fazer uma revisão, que talvez faça uma revisão em função dessas críticas que estão sendo efetuadas. Vamos acompanhar, né? Sem dúvida. Que é um processo importantíssimo esse, tem que ser rápido, mas tem que ser eficiente. Sem dúvida. Esse processo, né? Muito obrigada mais uma vez, professor Pedro Luiz Cortes, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, professor do Departamento de Informação e Cultura da ECA. Sempre às sextas-feiras aqui com o ouvinte do Jornal da USP. Bom final de semana e até a próxima. Para todos vocês também. Até lá.